grande. Vamos começar com a nossa aula hoje. Eu ou mim? Quem é que nunca teve essa dúvida? Quem é que nunca parou assim para perguntar: isso é para eu fazer, para mim fazer? Quem, gente? Quem nunca que atire a primeira pedra, né não? Eu sempre vai ser sujeito, tá? O eu, ele sempre é seguido de verbo no infinitivo. Para eu fazer, para eu comer. Agora, o para mim, ele assume aquela função de complemento, tá? Ele, em uma oração, ele vai ser sempre o complemento. Ai, Rita, mas isso é complicado. Então, eu fiz um resuminho aqui e vou explicar para vocês mais detalhado um pouquinho, tá bom? Olha só. Quando que eu vou usar para mim e para eu, tá? As duas expressões, elas existem. Depende do lugar que você vai colocá-la, tá? Vai ter que ter um uso específico, o lugar exato, tá? Então vamos ver as duas posições que você pode usar. Olha bem. Quando o para eu, você vai usar sempre antes de verbo no infinitivo. Mas o que é verbo no infinitivo? Infinitivo é aquele verbo que você não conjugou ainda. Falar, comer, beber, tá? Brincar. Então, é quando o verbo termina na conjugação dele. Ler, partir. Então, esse é o verbo no infinitivo. Então, para eu vai ser sempre antes do verbo no infinitivo. Utiliza-se sempre o eu e ele funciona sempre como sujeito na oração. Por exemplo, para eu fazer, olha, ele vem sempre antes do verbo. Antes do verbo a gente vai usar o eu. Por quê? Porque é um sujeito. Quem faz? Eu faço. Para eu ler, quem lê? Eu leio. Então é o sujeito. Para eu ler vem antes do verbo, olha. Para eu aprender, o eu vem antes do verbo também. O mim nunca vai ser sujeito. A gente às vezes brinca, mim não faz nada, não é isso? Quando a gente está dando aula, assim, eu brinco muito com meus alunos assim, olha, mim não faz nada, né? Então, quando a gente fala isso, por quê? Porque o eu é o sujeito, o mim não vai fazer papel de sujeito na oração, tá? Então aqui, olha, quando que você vai usar o mim? Passando aqui, o pronome pessoal do caso oblíquo, mim. O que é caso oblíquo? Me, mim, comigo, te, ti, contigo. Depois, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar sempre uma coisinha diferente e eu vou trabalhar os pronomes com vocês, tá bom? Então, o pronome pessoal do caso oblíquo é o mim. Deve estar após o verbo. Você viu que o eu vem antes do verbo. O mim vem depois do verbo, olha, para complementar. Por exemplo, fez isso para mim, que você complementou o verbo fazer. Olha, ligou para mim. Você comprou para mim. Então ele vem sempre no final. Claro que você vai me perguntar assim, Rita, mas ele não pode vir no início? Pode vir no início. Só que vai ser diferente, vai ser como se fosse um vocativo. Olha, para mim, estudar para o vestibular é complicado. Então ele vem separado por vírgula, olha, para mim. Tá? Quando ele separa aí o vocativo, aí sim. Agora, em outro caso, ele vai vir sempre no final, tá? Então, continuando aqui, olha, para mim, que as pessoas falam, escrever, esquece, antes do verbo, ó, escrever, fazer, anotar, comprar, sair. Antes de verbo sempre se usa eu escrevo. Eu fazer, para eu anotar, para eu comprar, para eu sair. Então deu para você entender o mim e o eu, a diferença? Aí eu coloquei aqui uma explicaçãozinha também que diz assim, ó, para mim ou para eu? Uma explicaçãozinha até mais para aprofundar mais um pouquinho, ó. O mim é pronome pessoal do caso oblíquo, como eu falei, me, mim, comigo, te, ti, contigo. Vem sempre precedido de preposição. O que é preposição? De, para, com. Então, olha, mandou uma carta para mim. Olha a preposição.
para mim. Falar em público é difícil para mim. Olha a preposição, ok? O eu, ele é pronome pessoal do caso reto, certo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, pronome pessoal do caso reto. Devemos usar o pronome eu depois de para. Sempre, olha, para é o quê? Preposição, né? Quando sua função for sujeito na oração, olha. Este livro é para eu comer. Quem vai comer? Eu. Então, sujeito, eu, tá? Pediu para eu responder a carta. Quem vai responder a carta? Eu vou responder, tá? Então, lembrando sempre, o mim é pronome oblíquo, vem sempre depois da preposição. Então, ele mandou uma carta para mim. O eu já é um pronome pessoal do caso reto. Ele deve sempre ser usado depois de para, tá? Para eu fazer isso, para eu comer, para eu beber, ok? Agora aqui, eu coloquei um pedacinho que muita gente erra e não sabe por quê. Não existe nada entre mim e você, ou não existe nada entre eu e você. Pensa bem, você vai brigar com seu marido, com seu namorado, aí como que você vai dizer pra ele? Olha, não existe mais nada entre mim e você. Ou não existe nada entre eu e você. Dúvida cruel, né? Mas vamos tirar essa dúvida agora. Olha bem, quando existir a preposição entre, exige o uso do pronome mim. Então, quando tiver a palavra entre, que é a preposição, você sempre vai usar o mim. Olha, entre você e mim, entre mim e você, sempre que tiver o entre, tá? Não vai pedir o eu, vai ser sempre mim, tá? Preposição. Quando tiver a preposição, você vai colocar o mim, ok? Então, gente, é isso. Vou colocar vários vídeos no YouTube. Vocês seguem lá, tem o sininho, né? Inscreva-se, não deixe de se inscrever. Também tem no Instagram, professora Rita Casagrande. Estou fazendo isso aí para vocês darem uma força para mim, tá bom? Tchau, até a próxima!